Fala galera, meu nome é Rafael Inocêncio, sou fotógrafo de casamento, debutantes, eventos sociais e também fotógrafo de estúdio. Se você chegou até aqui nesse canal, inscreva-se, ative o sininho de notificação e compartilhe esse vídeo para ajudar a gente a produzir mais conteúdos para você. Bom, hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o 5, um aparelho que a gente adquiriu há pouco tempo aqui no estúdio. E cara, vem surpreendendo bastante. Se você é fotógrafo de casamento ou videomaker de casamento, né, ou algum outro tipo de evento social, ou também faz coberturas de shows, né, enfim, até mesmo mídia de igreja, isso aqui é excepcional, tá? De antemão já vou dar um spoiler aqui no vídeo que pra mim compensou bastante o investimento. E sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, você deve estar pensando, Rafael, você já usou o rádio convencional? Sim. Gente, usei esse rádio aqui, basicamente aí nos meus 5 anos de carreira aí em eventos. E o que eu tenho para falar desse rádio? É um rádio excepcional, tá? Ah, Rafael, você vai falar bem desse rádio em relação a isso? Não, gente, são produtos com propostas, por mais que seja para comunicação da equipe, são produtos com propostas diferentes, né? E o que acontece? Esse rádio aqui ele já é bem usadinho, tá? Mas aguenta o batidão aí. Tá até aqui com um anúncio, não sei se vai dar para focar aí, equipe Rafael. E o que acontece? Cerimonial, né? Geralmente usa esse rádio aqui, equipe de buffet, e a gente até conecta entre si, e até é um ponto negativo, porque esse aqui tem um kit de 5, é um rádio muito mais caro em relação a esse aqui, e não dá para fazer essa conexão, a gente consegue trabalhar só com a nossa equipe mesmo. O que é o ponto negativo desse rádio aqui? E eu vou trazer, tudo dentro desse vídeo aqui para o casamento, não vou trazer o técnico, tá? De antemão já vou avisar vocês. Você quer saber quanto tempo de duração de bateria o rádio tem, peso, distância, que você consegue conexão com ele e tudo mais, esse não é o vídeo, tá? Eu vou trazer ele aqui, a minha experiência para vocês do rádio, o que eu achei do rádio e se compensa mesmo esse rádio para casamento, debutante, evento social e outras coisas aí. Bom, voltando a esse rádio aqui, eu tinha um problema muito grande com esse rádio, que é o seguinte: a gente usa ele com cabo, um fone de ouvido na verdade, né? Cabo não. E o que acontece? Esse rádio aqui, ele não é igual esse aqui, que esse aqui eu coloco ele na cabeça e a partir do momento que eu abaixo aqui e ele já fica conectado com o outro, né? Mas eu subo, ele muta, né? Eu abaixo, ele libera o áudio. A partir do momento que eu abaixo, eu consigo conversar não em tempo real, porque ele tem um delay, mas para quem está distante, não faz nenhuma diferença. Pelo menos para mim, não faz diferença alguma. Então, é excepcional. Por quê? Eu tô fazendo uma entrada da noiva, né? Tô com o rádio aqui e tal, e aí eu deixo ele abaixado, porque eu tô em silêncio, a cerimônia tá rolando, e tô aqui com a câmera na mão. Então eu tenho as duas mãos livres, eu trabalho com cinto, 2 câmeras, as 2 mãos livres para fazer o que eu precisar e quando eu precisar falar com a equipe. Vamos fazer uma suposição totalmente hipotética. A noiva tá entrando, eu preciso de uma bateria, né? Às vezes a bateria da câmera acaba, é claro que a gente troca antes de começar a cerimônia, mas tudo pode acontecer, né? Às vezes a câmera estraga, a gente precisa de uma câmera de backup, ou às vezes precisa fazer uma troca de lente, a lente dá um problema. Tudo isso pode acontecer. Enquanto eu faço com outra câmera, solicito aqui a equipe para trazer outra coisa para mim aqui, um segundo fotógrafo que esteja comigo, um auxiliar de iluminação, enfim, o que for preciso. E o que acontece? O que é a questão disso? Isso ajuda muito, porque esse rádio aqui eu não tenho essa possibilidade de ter as 2 mãos livres. Para me conectar, para me falar com a equipe, eu preciso tirar uma mão da câmera, trazer na lapela aqui, apertar e falar, né? Aqui não, aqui eu consigo falar em tempo real e tudo, se tinha algum problema. E não é só isso, né? Vamos para outra suposição hipotética aqui. Eu estou fazendo a entrada da noiva, fotografando, meu segundo fotógrafo está atrás, ele passa na frente ou está saindo na foto, eu preciso falar para ele arredar um pouquinho, baixar um pouquinho, né? Ou eu tô vendo alguma coisa que ele não tá vendo ali, falar para ele fotografar aquele momento para mim. E isso ajuda muito, cara. Não só na entrada da noiva, mas também na hora do beijo, na hora da troca de aliança. Às vezes a gente tá fazendo ali o que eu chamo, né? Eu gosto de chamar de arroz com feijão, que é que a gente tá ali bem na frente
do casal ali no corredor mesmo, fazendo aquela foto tradicional mesmo. E eu tenho um segundo fotógrafo, ou o contrário, que esteja no altar. E aí eu tô vendo ali aquele momento, chega um pouquinho para trás, pega ali detalhe ali com a 70-200, uma 85, uma 35, né? Cada situação vai uma lente aí. Então, assim, de antemão, é um equipamento extremamente excepcional, tá? Eu poderia dizer que é tão importante agora que a gente está fazendo o uso dele para nossa equipe, quanto uma lente, enfim, uma câmera legal. Por que eu falo isso? Porque eu basicamente trabalho muito com equipe, né? Então, assim, na minha equipe hoje tem a Michelle, que é minha esposa. Ela faz segundo fotógrafo, trabalha com iluminação também. Em certos casos faz até uma parte cerimonial, um vestido para mim, ajuda a noiva a vestir uma roupa, calma a noiva. Ela faz todo esse papel, então ela é muito importante para mim na minha equipe. Eu trabalho com outro fotógrafo, o Rian. Trabalho com um social media, que esse social media faz a função de auxiliar de iluminação também. Então, na maioria dos casos, a gente trabalha em 4 pessoas, ainda sobra um rádio aí de backup, né? Quando for preciso, a gente tem mais um rádio aí. E, pessoal, é um investimento que vale muito a pena para o meu ramo de trabalho. Eu recomendo muito, excepcionalmente. Tem essas condições que eu falei para vocês, né, que são excepcionais. O rádio atende super bem. Esse aqui, assim, se tratando de custo-benefício, ele vai atender vocês. Eu trabalhei com rádio 5 anos, né, e não vou me desfazer dele. Isso aqui serve até para a gente fazer uma viagem aí com 2 carros, aí você botar dentro do carro. É um rádio também que vai te salvar muito, porque se você precisar achar alguém da equipe e tudo mais, ele vai facilitar a sua vida. Mas é um rádio que, para o tipo de serviço que a gente faz, vou dar um exemplo aí, uma cerimônia aí hoje é 40 minutos, né, se for uma cerimônia católica. Então, a gente não pode errar, né? A gente não pode errar a entrada da noiva, a gente não pode errar a saída dos noivos, a gente não pode errar a hora do beijo, a gente não pode errar nada. Então, assim, é um rádio que às vezes deixa a desejar em momentos com muita rapidez. Esse aqui, ele tem uma agilidade melhor. Rafael, tem um delay? Tem, mas não é sobre o delay, né? É sobre você não ter que mexer, você conversa simultaneamente. Então, assim, eu gosto muito, recomendo muito, é uma ótima compra. Bom, falando um pouquinho do rádio, eu falei que ia falar da minha experiência, mas acaba que entra, né, um pouquinho do rádio. A gente fez uma cerimônia aqui na nossa cidade, Morrinhos, e essa cerimônia foi na igreja São José Operário. O que acontece? A Michelle foi fazer a parte de conversar com a noiva, ver se estava tudo legal antes da gente começar a cerimônia. A noiva já chegou antecipada na igreja, né, antes da cerimônia começar, então ela estava um quarteirão atrás. E dentro da igreja, e tendo assim um quarteirão, né, eu não vou saber falar quantos metros aí, mas quarteirão pequeno, cidade pequena, né, interior, ele já não pegava mais. Então, assim, a conectividade dele, se for um evento muito grande, igual a gente tem aqui em Morrinhos, a Expo Morrinhos, que é a pecuária, né, e é um evento aí que tem rodeio, show, né? O rodeio num lugar, o show com um cantor aí em outro lugar, tem as barracas. Eu acredito que talvez, se a pessoa estiver no rodeio e o outro estiver lá na entrada da festa, talvez não escute. Mas é um teste que a gente teria que fazer. Às vezes a conectividade dele não bate. Mas assim, tratando assim da minha equipe, esse foi o único problema que eu tive, né? Então foi resolvido lá com facilidade. A gente mandou uma mensagem para ela falou, não, a gente tá aqui, tá tranquilo. Mas talvez o alcance poderia ser um pouco maior. Mas assim, pessoal, é um equipamento custo-benefício, tá? Eu não pesquisei muito sobre o Holyland, que a Holyland fabrica um rádio desse, e o valor bem mais caro, né? Hoje eu paguei esse aqui, se eu não me engano, eu comprei ele por R$2.900 e alguma coisa, quase R$3.000, R$2.980, R$3.000. Foi no Mercado Livre, porque no AliExpress, com as taxas de importação e tudo mais, saia bem mais caro, né? E eu comprei esse aqui no Mercado Livre, acho que foi até com um parcelamento grátis, alguma coisa assim. Então compensou muito. E o da Holyland, se eu não me engano, estava na casa de R$9.000. Esse aqui, 150 par, ou 5 aí, você vai gastar aí
R$400 mais ou menos. É uma diferença de preço muito grande, né? Os R$400 não compra nenhum desse aqui, que vai sair na casa de R$700 cada aparelho. Bom, e falando um pouquinho da caixa, ele veio aqui com um carregador, é uma placa assim, vem com 5 carregadores, com 5 baterias, ele tem lugar para carregar 6. Ele veio com essa embalagem aqui. Eu não vou fazer nenhum vídeo aqui mostrando a embalagem, mostrando ele mais de perto, porque tem muita coisa aí na internet. Então o vídeo é só falar mesmo da minha experiência com o aparelho. Eu já falei um pouquinho aí para vocês do benefício que ele me traz aí na entrada de uma noiva, num movimento, às vezes num momento de muita correria, né? Então, cara, é um aparelho excepcional. Essas são minhas considerações finais. Aparelho excepcional, um custo-benefício bom. Rafael, R$3.000, né? Às vezes não é a realidade de todos, eu entendo. Mas mesmo que não seja, né, a realidade de todos, vale muito a pena. Por que eu falo isso? Né? Se você não tem condição de comprar esse rádio, cara, compra esse. É um rádio que vai te atender bem, vai resolver seu problema aí a curto prazo. Se você tem condições de comprar, de investir em um rádio desse aqui, ou talvez até um Holyland, invista. Por que eu falo isso? A gente melhorou muito o nosso posicionamento de equipe dentro de um evento. Eu consigo estar a par de tudo que está acontecendo, de tudo que eu não tinha controle, agora eu consigo ter controle em momento real. Então, Rafael, eu tô aqui, vamos supor que eu sou o segundo fotógrafo, a noiva vai entrar agora, o cerimonial vai liberar, se eu tô ali fazendo alguma parte ali, umas fotos protocolares, vai liberar a janta, e eu tô com outro fotógrafo, eu peço ele já para ir lá fotografar a comida que acabou de ser colocada na mesa. Então, assim, eu tenho um aparelho que me atende muito bem. E, cara, pode comprar sem medo, tá? Bom, e é isso. Eu vou ficando por aqui, mas me conta aqui nos comentários o que você acha de ter um aparelho como esse na sua equipe. E se você gostou do vídeo, quer mais vídeos, mais conteúdos como esse, como dicas para noivas, às vezes um vlog de casamento, a gente gravou um aí, não sei se eu vou soltar. Comenta aqui embaixo, se inscreva no canal, curta e compartilha esse vídeo pra gente conseguir continuar fazendo esse conteúdo para vocês. Até a próxima!